Nós vamos ver agora como nós podemos migrar os dados do CIMAC Desktop para o CIMAC Web. Esse é um processo que é um processo automático. Tá? Então você migra a partir do CIMAC Desktop os dados para o CIMAC Web e utiliza o portal como meio para fazer isso. Só que tem uns passos que tem que seguir. O primeiro passo é a pré-migração. Tá? Então a pré-migração, a primeira coisa que se faz é analisar a aderência dos recursos do CIMAC Desktop com o web. Né? Então você vai ter que ver se o que o cliente ele utiliza no CIMAC Desktop, o CIMAC Web já tem desenvolvido. Entender também, se preparar, é lógico, como técnico, para poder entender como funciona os recursos, né? Porque pode ser que tenha alguma diferença em configuração, a funcionalidade é a mesma, mas o ambiente ele muda. Então você tem que entender isso, tem que treinar em relação a isso para depois começar um processo de migração. Uma outra coisa que tem que se fazer em relação ao cliente, tem que pedir para o cliente lá, para a empresa, atualizar os preços dos produtos que tiver pendente, efetuar as entradas de notas que tiver em espera, né? Porque pode ser que ele tenha ali uma nota que ele quer dar entrada no produto, no preço, e se você demorar um pouquinho no processo de migração, porque tem um tempo o processo de migração, pode ser que vai gargalar isso no cliente e o cliente vai querer parar o processo. Tá? Uma outra coisa, se o cliente for migrar o financeiro, tem que atualizar o quanto você vai pagar e receber, se ele for migrar. Né? Fazer as baixas necessárias, dar as entradas necessárias. Né? Agora, dois detalhes muito importantes. Na verdade, são 3 detalhes no processo de migração. O primeiro é a aderência, porque se não tiver aderência, você não deve migrar. Né? Porque se for migrar uma coisa que não foi desenvolvida, que ainda está em fase de teste, que não tem treinamento no CIMAC Web, não tem como você migrar para o CIMAC Web. Por quê? Porque o processo ainda está em desenvolvimento. Uma segunda situação é você validar a licença do cliente. Valida logo por mais 30 dias, porque se você enrolar um pouco no processo aí, o cliente não vai ter a ruptura no uso. Né? Porque se você tiver que fazer um downgrade do CIMAC Web para o desktop no processo de migração, isso é muito demorado, muito moroso. Tá? É muito mão de obra que se desperdiça em relação a isso. Né? E aí você tem gargala porque você tem problema de suporte, muitas vezes o desenvolvimento tem que entrar para poder fazer isso, então isso pode prejudicar ali a relação com o cliente. Então, é uma questão de alerta. Se você se preparou bem na pré-migração, você vai conseguir passar os próximos passos da migração de uma forma tranquila, suave em relação ao cliente. Tá? E validar o cliente é muito importante. Se você for, porque durante o processo de migração, depois que inicia o processo, não tem como você validar. A licença do cliente é substituída do CIMAC Desktop para o CIMAC Web. Então você não consegue validar mais, você tem que validar antes. Né? E tem um detalhe muito importante. Se você estiver migrando a empresa que é optante do lucro real ou presumido, o início do uso tem que ser obrigatoriamente no primeiro dia do mês para gerar o SPED. Se você estiver migrando a empresa do Simples Nacional, não importa o dia que você migra. Agora, se for uma empresa do lucro presumido ou lucro real, empresa que gera o SPED, né? É lógico, se o SPED for gerado pela Maxis. Se o SPED for o contador que gera, bem, aí você vai mandar as notas lá para o contador vai gerar. Mas se for gerado pela Maxis, se o CIMAC Desktop estiver gerando, o CIMAC Web gerar, como mudou a tecnologia, você tem que, inevitavelmente, obrigatoriamente gerar, fazer todo o processo de migração e iniciar no dia 1º. No dia 1º, ou primeiro dia útil do mês, para todas as notas a partir daquele mês serem emitidas dentro do CIMAC Web para gerar o SPED. Então isso é muito importante, porque se você não fizer isso, não vai gerar o SPED. Não tem como gerar o SPED. Né? E aí vai ter problema com relação ao cliente, problema com relação ao SPED, uma dor de cabeça, não tem como fazer, não tem o que fazer. Né? É uma situação que não tem como falar, vou voltar atrás, não tem como voltar atrás. Empresa no lucro real, lucro presumido, tem que tomar muito cuidado. O processo de migração, de pré-migração, tem que ser feito de uma forma que você vai iniciar o processo, tem que ter certeza absoluta daquilo que está fazendo. Né? E aí o processo é bom você iniciar uns 15 dias antes, para poder se preparar, poder fazer a migração, ter o tempo e assim por diante. Bem, depois que você já decidiu que vai fazer a migração, passou pelo processo de pré-migração, você vai iniciar o processo. Esse início do processo, ele tem uma parte que é feita dentro do Ciportal, né? Na realidade, assim, é lógico que o processo é todo feito no Ciportal. Porque o que você vai fazer? A primeira coisa que vai fazer, vai lançar o pedido do CIMAC Web. Vai definir ali quais os módulos que você precisa, o pacote do CIMAC Web, lançou o pedido. No momento que você iniciar o processo, esse início ele é feito dentro do Ciportal. Você vai aqui no Ciportal, tem a opção, migra e importa dados. Então, a partir daqui, você vai iniciar o processo. Então, no momento que você inicia o processo de migração, aí o que o CIMAC faz automaticamente? Porque agora ele começa a trabalhar de forma automática. Algumas coisas você tem que fazer manual, mas muita coisa você faz automaticamente.
Primeira coisa que ele faz, habilita o modo treinamento. Né? A partir daí, você evoluindo com o processo, você pode treinar o cliente assim por diante. Mas ele vai bloquear algumas coisas. Por exemplo, bloqueia o cadastro, alteração de preço, cliente, fornecedor, porque você começou um processo de migração, então não tem como você fazer mais isso no desktop. O bloqueio é feito no desktop. Bloqueia a entrada de mercadoria. Tá? Aí o CIGEPDV ele é usado para venda e o CIMAC Desktop ele é utilizado para consulta. Bloqueio, baixa do financeiro, tudo é bloqueado. Você iniciou o processo, ele bloqueia. É automático, entra no processo de migração. Então você também tem que trabalhar para esse processo não ser um processo muito demorado, porque você tem a rotina do cliente. Dependendo do cliente, ele tem rotinas. Entra no mercado, por exemplo, entra produto, sai produto todo dia. Então tem que ser dinâmico o processo. Tá? Então você vai usar o CIGEPDV, vai utilizar para fazer as vendas normalmente, fazer as notas, NFE, NFCE, CIMAC Desktop fazer consulta, todos os relatórios continuam funcionando, mas a parte de cadastro, entrada, ela é bloqueada. Bem, você iniciou o processo, então lançou o pedido, que é a primeira parte ali, iniciou o processo, ok. E agora? Bem, agora você vai começar a utilizar alguns recursos do CIMAC. A primeira coisa que você vai fazer é analisar a base de dados. Né? Então você vai pegar o cliente na base de dados, né? Tem o CIMAC GES lá, .fdb, que é o banco de dados do CIMAC. Aí o CIMAC está lá, você tem um banco de dados CIMAC. Você vai copiar essa base de dados para um local, para a sua máquina, né, que você está fazendo a migração, porque aí esse banco de dados ele vai vir para um local, né, da sua máquina. Aí depois que você copia a base de dados, aí você vai fazer o quê? Você vai rodar a rotina de analisar a base de dados. Essa rotina é a rotina automática dentro do Ciportal. Ela vai te gerar situações que vai te permitir passar essas próximas etapas aqui. Tá? Vamos dar um exemplo aqui para você ver, um passo a passo. Né? Então eu estou aqui, ó, analisei a BD local. Eu gravei minha base de dados em um local. Fui lá, baixei a base, achei uma pasta, coloquei aqui o CIMAC GES FDB. Nesse momento agora, eu vou dizer que o arquivo está localizado. O que o sistema vai fazer? Ele vai gerar uma análise do banco de dados. Você vai perceber que nessa análise você vai ter diversas informações que vai te ajudar no processo de migração. Porque o processo de migração, algumas coisas você tem que cadastrar manualmente, não tem como você migrar. Né? Operação, usuário, perfil tributário, tudo isso você tem que imputar, né? Colocar no sistema manualmente para a migração acontecer. Né? Olha, eu pedi lá para fazer para criar um arquivo, ele cria um arquivo aqui, ó. Está até dizendo, foi criado e aberto o arquivo, a análise está dizendo onde é que está na pasta arquivo, dentro de onde você tiver, do diretório que você colocou, né? E está o arquivo aqui para você fazer uma análise. É um arquivo TXT, ele até abriu em tela aqui, ó. Tá? E aí você vai fazer a análise dos dados. Né? Então, o que você pode, eu vou diminuir só um pouquinho aqui, centralizar na tela o arquivo aqui, para ficar mais fácil você analisar, a gente fazer análise, né? Porque são muitos dados aqui para a gente poder fazer uma análise. Né? Então, o que a gente tem aqui dentro desse nosso arquivo aqui? Vamos analisar o nosso arquivo. Você tem diversas informações que vão te ajudar no processo de migração. Tá? Então, eu vou ampliar um pouquinho aqui. Ó, aí você tem aqui diversas. Vou ampliar mais um pouquinho para você poder dar uma olhada aqui. Então, olha, você tem, por exemplo, começa as estatísticas. Tá? Aí você começa a ter a quantidade de dados que você vai migrar. Isso é muito importante, porque depois, quando você for numa fase que você vai ter que conferir os dados, é bom você ver quantos produtos foram migrados, né? Quantos fornecedores, quantos clientes foram migrados. Quando você fala aqui cliente-fornecedor, no CIMAC Desktop usa essa nomenclatura. No CIMAC Web já é pessoas, né? Então você tem que somar os dois aqui. Né? No caso, fazer a soma aqui vai dar 918. É o que eu tenho que ter lá de pessoas migradas, depois que eu concluo a migração. Desde que as informações estejam corretas. A gente vai conversar com isso num passo lá na frente. Né? Aí você tem a quantidade de produto e você tem uma previsão de tempo que você vai gastar. Tá? Aqui está dizendo que vai gastar para fazer esse processo em torno de 244 minutos. Tá? Então, o CIMAC ele vai gastar esse tempo todo para fazer essa migração aí. É lógico que depende também o tempo que você gasta ali para trocar de arquivo, aquela coisa toda. Né? Mas, em processo de migração, você tem mais ou menos uma base. Né? Você fala, não, esse cliente aqui, né, 60 minutos, 6 vezes 4, 24, 240 minutos, são 4 horas de migração. Então, você reserva aí 5 horas para poder migrar, ou reserva metade do dia para fazer a migração. Aí não adianta, você está falando de máquina, né? Você está falando de máquina, é um processo que vai ser feito dentro da estrutura do CIMAC Web. Então esse processo você não pode interferir e ele vai ser um processo que vai durar. Né?
É lógico, você tem que pensar que pode acontecer alguma situação de você, por exemplo, ter uma questão de um erro de um dado, né? Isso pode, num caso, dar um delay, aí, atrasar um pouco o processo de migração. Né? Então, se falou que são 4 horas, pense aí, coloque mais 2 horas a mais, né? Ou reserve o dia para você poder fazer essa migração. Né? Porque se você previu aí uma quantidade de horas e não gastou todas as horas, você tem hora livre para você ter que pensar e fazer outras coisas. Mas vamos analisar os dados que essa análise da base local te dá e qual a importância desses dados. Por exemplo, acesso dos usuários. Aqui está dizendo que os usuários estão cadastrados dentro do CIMAC Desktop. Tá? Aí, o que tem uma informação que é uma informação muito importante. Né? Aqui, por exemplo, está falando ó, a quantidade de venda que esse usuário faz. Está trazendo algumas informações aqui que são para você ver se o usuário ele é um usuário ativo, se ele é um usuário inativo, se ele é um usuário que ele é prioritário para fazer a migração. Né? Você pega aqui a quantidade de venda que esse usuário fez aqui, é um usuário que tem que migrar, porque o usuário está fazendo venda. Né? Aí você vê o dia que você está fazendo, você analisa assim, mas esse usuário aqui é a última vez que ele utilizou o sistema. Né? Aqui, na realidade, são a gente fala venda, mas é a quantidade de utilização que ele teve do sistema. Né? Assim, durante o período que a gente está fazendo uma análise. Geralmente é o período que você tem de uso da própria estrutura de dados, período que o sistema faz toda uma inteligência aí. Né? A inteligência artificial ele vai te dando dados. Né? Então você fala assim, ó, esse cliente acessou aqui 5.262 vezes. Legal, então o cliente que é constante. Né? Agora você pega esse usuário aqui, ele acessou 11 vezes, e a última vez que ele acessou, o último acesso, está trazendo aqui, ó, foi 24/12/2023. Quer dizer, será que realmente esse usuário eu vou ter que cadastrar? A pergunta é essa. Né? Mas o que esse usuário, que tipo desse usuário ele é no CIMAC Desktop? Ele é um gerente, é um caixa, é um vendedor. Talvez é alguém importante. Aí você tem que ver o nome do usuário. E aí, quando você vai fazer esse processo, se você não conhecer todos os usuários, é bom você lá perguntar para o gerente, perguntar para alguém da empresa, se aquele usuário realmente ele existe. Porque pode ser que a pessoa já saiu. Né? Já saiu, não está na empresa mais, para que você vai migrar essa pessoa? Para que você vai cadastrar na realidade? Aqui não está nem migrando, né? Aqui é a questão de cadastrar. Para que você vai cadastrar esse usuário? E aqui te dá um padrão do que aquele usuário faz para você enquadrar ele dentro de um perfil. Né? Então você tem a noção de quem é o usuário, o último acesso, a quantidade de vezes que esse usuário está acessando ali o CIMAC. Né? Então você tem toda essa informação aqui. Bem, aí eu tenho aqui a análise das operações. Eu tenho a análise das operações de entradas e operações de saídas. É muito importante porque você olha o banco. Né? Se você ficar abrindo o banco é mais difícil. Você entrar no cliente, então você já tem uma análise pronta aqui. Né? Que operações de entrada o cliente está utilizando? Que operações de entrada eu devo cadastrar? Aí ele está te dando aqui. Essas operações aqui são as operações que na análise do banco, da inteligência, ele olhou lá. Ó, teve uma movimentação dessa operação nos últimos anos. Né? Aqui, por exemplo, essa operação, ó, compra por substituição tributária, ela foi usada uma vez só e foi usada em 2019. Quer dizer, compensa você cadastrar uma operação dessa? Não. Né? Porque se tiver uma situação dessa, é melhor você esperar a situação para você cadastrar essa operação para o cliente. Essa aqui, que foi feita em 2020, a gente está em 2023, 2024, que é o ano que a gente está fazendo essa aula. Né? Nós vamos fazer essa aula aqui no dia 28 de março de 2024. Então, nós estamos falando o seguinte... mas 2020, será que realmente existe a necessidade desse mercado desse tipo de operação? Tá? Agora você pega uma operação que foi feita aqui, ó, compra para comercialização fora. Essa operação foi feita agora no mês de março, então é importante. Né? Entendendo que compra para comercialização fora e dentro do CIMAC, basta você, no CIMAC Web, né? Aí tem as aulas, você tem que assistir as aulas, né, de cadastro de operação. Basta você cadastrar uma. Né? Porque o CIMAC ele tem inteligência para isso. Agora também, se o cliente já praticamente usa essas nomenclaturas, ali, acostumou, aí você vai ter que ver o perfil do cliente. Porque você cadastrando uma, compra para comercialização, ele entende lá se é dentro ou se é fora. E você tem quantas entradas que teve durante o período. Tá? Então você tem essa análise. Quando fala em operação de saída, você tem uma outra análise também. Tá? Olha, quais operações de saída aqui? Você vai olhando aqui, as 2024. A devolução de venda foi, quer dizer, essa aqui, ó, devolução de compra foi 2023, mas é algo que as empresas geralmente usam, então é bom você cadastrar. Mas essa aqui, ó, outra entrada não especificada, 2017, para que você mexer com isso? Transferência de mercadoria de terceiro, para que cadastrar isso? Então você tem que fazer essa análise aí para você poder também não ter ruptura, né, e surpresas depois que você faz a migração. Uma outra informação importante é a forma de pagamento. Que forma de pagamento que o cliente utiliza?
porque isso também vai dar impacto lá na frente de caixa. Tá? Aí você olha aqui, ó, essa forma de pagamento cheque aqui, só tem 2 transações que foram feitas. A última foi feita em 2017. Para que você vai cadastrar isso? Não precisa. Mas ó, você pega o Pix CNPJ aqui. Tá? Aí você começa a olhar, é lógico, se você percebe que tem algum tipo de forma de pagamento que não é muito aderente entre o CIMAC, aí você tem que conversar com o gerente da empresa, quem está te atendendo, né? O responsável pela tecnologia lá, o dono da empresa, quem for, para poder ver realmente as operações que ele está utilizando. Essa aqui, ó, forma de pagamento, nota fiscal. Nesse caso, esse cliente aqui específico, ele tem essa aqui que a gente não sabe o que é. Mas você vai ter que olhar o que é com o cliente. Né? Mas ela tem muita transação. Ó. O que é isso aqui? É porque vendeu em nota. Então, assim, tem alguns nomes que vêm ali que o cliente utiliza que você tem que dar uma olhada para conversar com o cliente e ver realmente o que você vai cadastrar como forma de pagamento. Bem, mas aí vem uma outra questão que é uma questão muito importante. Nesse exemplo aqui, eu estou utilizando uma empresa que é lucro presumido, né? Perdão, é lucro real. Real e presumido vai ser a mesma coisa. Quando a empresa no Simples Nacional, a situação tributária é bem tranquila. O sistema ele já traz praticamente tudo migrado, ele já traz uma opção, a não ser algumas exceções que tem. Mas quando é a empresa no lucro real e lucro presumido, você tem que se preocupar com o perfil tributário. Tá? Então, aqui te dá 2 informações que são muito importantes. Primeiro, ele está te dando aqui o que é que o cliente utiliza. O cliente utiliza, por exemplo, na situação tributária, ele utiliza a substituição, ele tem produto cadastrado com isento, ele tem produto cadastrado com não tributado. Tá? Ele usa todos esses ICMS aqui, ó, ele tem produto com ICMS dentro, com ICMS... Então, essas nomenclaturas que estão aqui são as nomenclaturas do cadastro do cliente que existem produtos vinculados a esse tipo de tributação. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar e você tem que, agora, primeira coisa, você vai ter que cadastrar, vai ter que vincular esses perfis tributários dentro do CIMAC Web. Tá? Como é que você faz isso? No Ciportal você tem como fazer o cadastro do perfil tributário. Tem aula que ensina isso. Né? A gente não vai entrar nesse detalhe aqui. Esse detalhe é mais mostrando o processo de migração. Mas tem um detalhe interessante, que são os perfis disponíveis dentro do CIMAC Web. Já está aqui para você, nesse mesmo arquivo, para você dar uma olhada. Né? Por exemplo, eu falo aqui, ó, substituição. Aí aqui eu tenho substituição, ICMS. Aí ele tem um detalhe aqui que é PIS/COFINS 04. Será que é a substituição que eu preciso? Substituição ICMS com PIS/COFINS 06. Será que é essa que eu preciso? Vê que tem várias substituições aqui. Qual que eu vou usar? Vai ser essa aqui com PIS/COFINS 01. Tá? Se eu vou pegar, vai ser essa aqui, eu vou dizer que esse substituição aqui, eu vou até colocar na frente aqui, é um 40. E depois você vai entender já por que isso é importante. Porque quando você vai fazer o processo de migração, no próprio processo de migração, o CIMAC já pergunta, bem, eu encontrei essas formas de tributação aqui. Agora você vai dizer para mim quais são as tributações que são equivalentes dentro do CIMAC. Então você vai ter que criar lá. Então esse aqui você pode criar aqui. Você vai ver já. Só estou antecipando aqui. Né? Aí você tem aqui, ó, isento. Qual isento que eu vou utilizar? Como é que você sabe essa informação? Conversando com o contador. Tá? Então você vai perceber o que ele está utilizando. Né? O PIS/COFINS é 01 aqui, isento 01. Então é o 56. Ó, tem aqui 56. Tá? E aí eu vou mapeando. Um outro detalhe importante é olhar também, estou migrando o cliente de Goiás, será que esse perfil está liberado para o cliente de Goiás? Tá? Aí você vem mapeando, ó. Tem todos os perfis aqui. Tá? Olha, ele tem aqui um perfil, por exemplo, ICMS 7% dentro. Tá? Aí eu vou procurar aqui um ICMS 7% dentro. Aqui é o ICMS 7%, ó, puro, né? Com PIS/COFINS 01. Ó. Goiás está liberado. Então aqui eu já sei que aqui eu vou colocar o perfil 26. E assim por diante. Né? Esse não tributado aqui, o que eu vou achar? O não tributado também tem o perfil aqui do não tributado. Ele vem logo no início. Ó. Não tributado. Esse aqui, né, o 24. Ó, já coloco o perfil aqui. Tá? Então, vou trabalhando com o meu arquivo. É lógico que quando você salva esse arquivo, você salva o arquivo e que se você mandar gerar de novo, ele vai sobrepor. Né? Então, se você fez aqui, você guarda esse arquivo em algum canto. Né? Porque senão você gera de novo, sobrepõe o arquivo. Mas aqui está as informações. Ó. Você tem o que você quer aqui, com redução e tal. Mas aí você fala assim, não, mas tem um tipo de perfil tributário aqui que eu não tenho. Né? Eu não tenho, não achei esse tipo de perfil tributário. Tá? Aí você precisa fazer o cadastro desse perfil tributário. O cadastro ele é feito pela Max System. Tá? Então o que você tem que fazer? Você tem que entrar em contato com a Max System.
Aí você vai pegar um documento específico que a Max System tem criada, que é um documento que ele é exatamente para isso, né? É um documento aqui, ó, que é libera perfil tributário regra NCM. Então você tem esse documento aqui, você abre o documento, preenche o perfil tributário que você quer, né? Aí tem os dados da empresa aqui, tá? Porque aí a Max System vai cadastrar esse perfil tributário. Tá? Aí você vai ter um ID desse perfil tributário. Tá? Aí, depois que você cadastra o perfil tributário, é que você tem que continuar com a migração. Não adianta você tentar fazer a migração sem ter o perfil cadastrado, né? Porque você tem que habilitar ele na empresa. Porque não é só você pegar aqui e dizer qual perfil que você vai usar, você vai ter que habilitar o perfil na empresa. Então, tem esse detalhe aí. Bem, feita essa parte, praticamente você já está aqui com um bom caminho da migração, né, já encaminhado ali, já pode continuar no próximo processo, na questão da migração. Vamos analisar o pós-processo aqui, ó. Então você analisou, você cadastrou, aí você vai cadastrar o usuário. Isso aqui tudo você faz dentro do Simac Web, né? Cadastra o perfil tributário, cadastra o usuário, cadastra as operações. Isso tem aula para você fazer tudo. Verifica o tempo que você vai gastar. Tá? Então isso tudo você faz agora nesse processo da análise da base de dados. Então tudo ok? Aí você vai gerar os dados. Tá? Aí quando você for gerar os dados, olha o que vai acontecer, ó. Eu vou aqui gerar os dados. Então, estou no processo de migração, gero os dados. Eu vou gerar os dados e vou apontar para o mesmo banco de dados que eu pedi. E aí eu vou dizer o que dados você quer gerar. Cliente, fornecedor, produto, quanto você vai pagar, quanto você vai receber, a tabela de preço, referência, estoque, grade, vínculo. O que você vai migrar? Aí eu vou dizer assim, é lógico, você começa sempre pelo primeiro. Ó, cliente, depois fornecedor, depois produto. Você pode ir marcando tudo aqui e pedindo. O sistema vai pedindo para você. Eu vou colocar só produtos aqui, para você ter uma percepção seguinte. Quando você começa a migrar produto, a primeira coisa que ele faz é pedir para você, olha, eu encontrei esses perfis tributários aqui. Encontrei esse perfil tributário. Aí esse perfil tributário se refere a quem? Aí vai entrar aquela história que eu falei para você. Ó. Você pegou seu arquivinho que você fez aqui, bonitinho, aí você já colocou. Ó. Então eu tenho aqui o 98 substituição, então eu já disse que é o perfil 40. Aí coloquei aqui 40. Eu tenho o isento aqui. O isento refere-se a que perfil que eu coloquei aqui. O isento é o 56. Ó. O não tributado é o 24. E esse ICMS 7% aqui? E aí você tem que preencher todos. Se você não preencher todos, 26. Se você não preencher todos, o sistema vai te dar um erro. E aí você só vai conseguir sair daqui depois que você preenche todo mundo. A mesma coisa, se você tiver com a empresa do Simples, é mais fácil, porque no Simples já vai trazer para você aqui algumas sugestões. Né? O Simples já praticamente traz preenchido para você aqui. Porque o Simples ele não tem essa questão da alíquota. É só tipo, substituição, isento, não tributado e tributado. O Simples é mais fácil, até porque eu não disse que é empresa no Simples. Tá? Então, depois que você gera os dados, o que o sistema faz? Está pedindo para informar todos os perfis, aí ele vai gerar para você os arquivos dos dados. Ele te gera os arquivos dos dados. Os arquivos do dado você pode estar avaliando, observando esses arquivos. Né? Ele vai gerar aqui dentro da estrutura que você tem aqui, dentro do Simac Win. Aí tem a pasta arquivos. Aí ele vai gerar para você arquivos. Né? Aí no arquivo de produto, ele gera um arquivo de produto aqui que você pode abrir esse arquivo. Você vai ver que esse arquivo ele é gerado. E aí ele tem um ponto e vírgula, separador, deletador desse arquivo aqui. Né? Todos eles ao ponto e vírgula. No caso de fornecedor, ele vai fornecedor, contato, endereço de cliente, contato, né? Produtos, fornecedores, referência, ele vai criando tudo para você, automático. Tá? Aí depois que ele criou, qual o passo que você vai fazer? Né? Você vai, no processo aqui, você vai ter que entender algumas coisas. Né? Primeiro, você vai entender que para poder os arquivos que são gerados, tem alguns dados que são gerados e se alguns dados você tem que verificar para poder gerar. Né? Por exemplo, você tem que formar o perfil tributário, já falei para você. Aí os dados do cliente fornecedor devem possuir CPF ou CNPJ. O CEP tem que estar correto. Se não tiver correto, aí vai dar um erro. Se não tiver CPF ou CNPJ, ele nem migra. Né? Os produtos também têm que estar ativos. O estoque tem que ser um saldo positivo. A família e marca são cadastrados automaticamente.
E depois que você gerou os arquivos, aí você vai fazer esse processo aqui, ó, para antecipar. Você verifica os dados gerados para você poder dar uma olhada, até entender como que essa informação ela funciona. Mas aqui você não precisa mexer em nada, só dar uma olhadinha mesmo aí, né, por curiosidade. Agora, é lógico, se der algum tipo de erro, aí você vai ter que interferir. Eu vou mostrar para vocês um erro aí que pode dar logo em seguida. Bem, depois que eu gerei os dados, o próximo passo que eu tenho que fazer é selecionar os dados que serão importados e importar os dados. Né? Como é que eu seleciono isso? Eu venho aqui também, é um passo a passo. Ó. Vou aqui, cadastro, migra, importa. Tá? Aí eu já cumpri esse passo, iniciei o processo, analisei, gerei os dados, vou importar o arquivo. Né? Eu seleciono o arquivo lá na pasta que eu separei, geralmente nessa pasta arquivos. Tá? Aí você tem um arquivo que você quer migrar. Não, eu quero migrar arquivo de produto. Quero migrar arquivo de fornecedor. Né? Eu começo migrando cliente e fornecedor primeiro. Né? A primeira coisa que eu faço. Então, inclusive tem os dados. Né? Não adianta você migrar endereço de fornecedor se você tiver fornecedor migrado. Então, primeiro você migra fornecedor, fornecedor contato, fornecedor cliente endereço, perdão, fornecedor endereço, cliente contato, cliente endereço, e depois vai migrar produto. Tá? Produto, quando você migra, já gera com estoque, mas se você não colocou estoque, no futuro quer migrar, né? O produto fornecedor, para poder fazer a importação automática, criar referência, tudo está vinculado a produto. Aí você pode fazer ali a migração que você quiser fazer, né? Os dados que você vai selecionar. Bem, importou os dados, ok. Né? Aí você vai entrar no CIMAC Web e vai verificar. Lembra lá que no arquivo, a gente falou naquele arquivo que foi gerado lá? Olha, eu tenho lá na análise de base local, eu estou falando, está previsto para mim ter 104.814. Eu tenho aqui 918 pessoas. Dá uma olhada se a quantidade de pessoas está certa. Produto, todos os produtos foram migrados? Tá? Aí você pode tirar um relatório, é melhor você tirar um relatório, porque lá na tela você não vai ver, ali na tela tira um relatório que lá embaixo vai ter a quantidade de produtos, tira um relatório dos produtos da empresa. Tá? Então você já tem essa situação aí. Agora, se no processo de migração der erro, tá? Por exemplo, aqui arquivo de erro, eu separei 2 arquivos para te mostrar aqui, por exemplo, vamos dizer aqui, no erro de endereço. Tá? Aí apareceu assim, linha 48, CEP inválido. Olha que mensagem deu para você. Aí você vai ter que abrir o arquivo. Como é que você corrige isso aqui? Você abre o arquivo. Tá? Aqui no caso, eu estou falando de endereço, estou falando de endereço aqui de cliente, no exemplo. Tá? Aí eu abri aqui, vou abrir com um bloco de notas. Tá? Vou dar uma ampliada aqui para dar uma visão melhor. Aí eu tenho aqui, está falando que é na 48, né? E é literal, que é a linha 1. Aí eu vou lá na linha 48. Linha 48. Na linha 48 ele está falando para mim que o CEP está inválido. Linha 48 ele está falando que o CEP está inválido. O CEP está bem aqui. O CEP aqui está inválido mesmo. Está faltando aqui os 3 números do CEP. O CEP está inválido mesmo. Tá? O que eu faço? Corrijo. Tá? E aí, se eu pegar e corrigir e mandar importar esse mesmo arquivo, ele vai importar. Ele não vai repetir os dados, não. Só que vai ser mais demorado. Né? Então, o ideal é você pegar... É lógico, o arquivo de endereço já está escrito endereço, você não pode mexer nisso aqui. Né? Você pode pegar, fazer a correção e aí você pode eliminar as linhas que não tem problema. O problema é que é só na linha 48, beleza. Então eu vou tirar aqui essas outras linhas que estão certas, erradas. Vou pegar aqui meu arquivo, vou corrigir, né? Coloco aqui, mando salvar o arquivo e mando importar só esse arquivo de endereço aqui. Né? Arquivo de endereço de cliente. Aí ele vai importar um arquivo só, é rapidão. Né? Importou só um dado. Se você mandar importar tudo de novo, ele vai fazer. Só que ele vai pesquisar para ver se tem, vai demorar. Né? Então você agiliza o processo. Mas aí o meu erro foi um outro erro que aconteceu. Foi, por exemplo, quando eu estou importando pessoa. Tá? Aí está dizendo para o tanto de erro que deu aqui. Linha 65, quantidade de posição diferente de 8. Verifica os dados da linha. Bem, que erro é esse aqui? Que são os erros clássicos que tem. Tá? Se eu pegar e abrir aqui o arquivo de pessoas também, vou abrir aqui o arquivo do fornecedor. Aí eu tenho aqui de nota. E aqui ele está dizendo para mim, né? Foi a linha 65, por exemplo. O que tem de errado nessa linha 65 aqui? Tá? Ele está falando que a quantidade foi maior, né? Ele está esperando uma quantidade de dados, está vindo mais dados na linha. Né? Aí você vai fazer o seguinte, o que ele está dizendo para você aqui? Vou aumentar mais um pouquinho aqui para a gente poder olhar. 65 está aqui, essa linha aqui, 65.
Aí o que ele tá dizendo para mim aqui? Que teve o erro. Tá? Que erro eu tenho aqui? Aí eu tenho assim, ó, erro. Ó. Aí ele está falando para mim que a quantidade é maior, né? Então eu tenho aqui, ó, quantidade. Só dar uma olhada no escopo do arquivo aqui, tá beleza. Aí eu tenho aqui, vamos voltar lá. Deixa eu sair aqui direto. Vamos voltar aqui na que eu estou analisando aqui. Aqui. Aí ele está fazendo a validação aqui, ó. Ele está dizendo para mim, tá? Nesse caso aqui, ele está considerando, a linha 65 ele está considerando 66, ele não está considerando, isso aqui ele está considerando como linha zero. Tá? Esse caso aqui, ó, como linha zero. Você vai dar uma olhada porque depende da análise. Mas vamos voltar aqui, ó. Então, se você não achou o erro na 65, o erro está aqui. Vamos voltar aqui, estou voltando na linha. Aqui ele está considerando a linha zero, então vai ser a 66. Aí o que ele está dizendo aqui? Ó? Ele está dizendo que a quantidade de ponto e vírgula que tem, ele está esperando ter 8. E tem um a mais. Por que tem um a mais? Olhando aqui, você vai olhar que aqui no endereço, nesse endereço aqui, ó, tem um ponto e vírgula nele. Tá? Aí o que aconteceu? Por que tem um erro aqui? Porque esse ponto e vírgula aqui não pode fazer parte do endereço. Então o sistema não pode aceitar um ponto e vírgula como fazendo parte aqui do nome da empresa. O ponto e vírgula está fazendo parte do nome da empresa. O erro está bem exatamente aqui. Tá? Porque como o separador é o ponto e vírgula, ele contou e disse que o separador está errado. Né? Então é uma regra de segurança. Então quando você tira o ponto e vírgula aqui, automaticamente ele vai resolver. O que você faz? Mesmo modelo que eu falei anteriormente. Arranca o que está bom, o que já está migrado, tira daqui, migra só aquilo que ele acusou lá como erro, faz a correção. Tá? Então você pode fazer esse tipo de correção. Tem alguns filtros que o CIMAC já faz automático. Ponto e vírgula mesmo ele faz, eu coloquei aqui só para dar exemplo. Tá? Então, aí você fez todas as correções, ok, porque aí você pode importar o dado novamente. Questão de preço, questão de produto, você pode importar o arquivo várias vezes, ele não vai deixar duplicar a informação, só que vai demorar o processo. Imaginou, se passou um processo lá 4 horas de novo, nós temos que já ter os dados praticamente validados. Importa e vê lá, os dados estão errados, corrige, é mais fácil. Bem, concluiu isso aqui, essa parte da importação, aí você vem a parte final do processo. Né? Então você conclui o processo. Como é que você conclui o processo? Antes de tudo, antes de você chegar aqui, e falar assim, olha, eu quero concluir o processo de migração. Tá? Para poder iniciar em produção, tem alguns detalhes que você tem que fazer. Né? Por exemplo, realizar o treinamento de uso. Por quê? Aqui não habilitou o modo treinamento de uso. Então, se você tiver dúvida em como funciona o modo treinamento, tem aula em relação a isso. Né? Você assiste a aula lá de modo treinamento. Você vai ver que modo treinamento ele vai fazer tudo em homologação. Você pode fazer venda, você pode tirar relatório. Os cadastros que você faz no modo treinamento já fica lá mesmo, são cadastro do cliente. Como você migrou, é os dados do cliente que está lá. Né? Depois que antes de você concluir o processo, você também tem que configurar a série, NUMTA, NFE, NFCE, MDE em produção, né? Porque se está migrando é porque já emite nota há muito tempo, né? Você coloca lá o número da última nota. Se a NFE foi a 50, você coloca lá 50, porque ele vai emitir a partir da 51. Tá? E aí, quando você conclui o processo, ele vai iniciar automaticamente o modo produção. O que você tem que fazer mais adicional? Agora você já está funcionando o CIMAC Web. Então, o CIMAC Desktop, você vai lá no servidor, exclui o CIMensagem. Você vai lá em todos os terminais, exclui o CIGEPDV. O CIMAC Desktop ele vai continuar liberado para o cliente fazer consulta durante o tempo que a licença do web estiver válida. Né? Ele vai... E aí, para ele funcionar o CIMAC Desktop, tem que ter internet, porque ele valida... Não é que o CIMAC Desktop, os dados, ele vai buscar na internet. Não. É porque ele vai validar se aquela licença está ativa, porque você não tem mais validação de licença, não tem mais. E aí você pode fazer consulta. Quer baixar um título? Não pode. Quer cadastrar um produto? Não pode. O CIMAC Desktop agora é só para consulta. E por último, o CIMAC Box também é bloqueado se o cliente tiver. Por quê? Porque todos os dados já estão na web. Né? Se o cliente tem lá, eu tenho as notas fiscais de 5 anos, ele acessa lá no gerenciador de documentos do CIMAC Web. Eu quero ver minhas notas de entrada. No relatório de entrada está lá as notas dos 5 anos dele lá. Né? Então, se ele contratou o CIMAC Box, já tinha o serviço de CIMAC Box, automaticamente continua o box funcionando, mas não com acesso dentro do CIMAC Box. Ele continua pagando a licença, pagando tudo, mas não dentro do CIMAC Box.
ele vai ter o acesso dentro do CIMAC Web aí. Então, a migração, o cenário da migração do CIMAC Desktop é essa, né? O importante é você pensar o passo a passo. A gente vai disponibilizar, tem um manual que você tem esse slide no manual aqui para você seguir, mas é bom sempre estar ouvindo essa aula. Se você tiver uma dúvida, para aonde você tiver a dúvida ali, ou vá assistindo a aula e fazendo o passo a passo. A primeira migração sua, é bom você assistindo a aula e fazendo o passo a passo, repensando ponto a ponto, porque você não tem como fazer isso em treinamento, em teste. Não tem como eu falar assim, vamos fazer uma atividade agora, migrar dados, não tem como fazer isso. Né? Então você tem que ir no passo a passo, e à medida que você vai fazendo, você vai se acostumando. Tá? E a ideia é que você minimize a questão de erro, porque você fazer um downgrade de informação é algo muito custoso, né? E muito demorado fazer isso. Né? E depende de suporte de alto nível da Maxis, não é uma coisa assim. Então você tem a questão lá do cliente. E pense bem antes de migrar, né? Porque voltar uma migração também é algo muito complexo. Né? Então você pense bem antes de migrar, tomou a decisão de migrar o cliente, aí você vai ter um outro universo, mais tecnologia e assim por diante. Né? Mas se o cliente achar melhor, fica funcionando no CIMAC Desktop. Mas subir para o CIMAC Web, que ele suba de uma forma bem sistêmica, bem tranquila para o cliente, para não gerar estresse para ninguém. A gente entende que você, como profissional, vai fazer isso da melhor forma possível.